Boa noite a todos, eu sou a Carmela Bruni, o projeto Desmitificando o Direito está começando. Quase 11 anos aqui de encontros mensais. Agradeço a presença de todos vocês, é muito importante para nós e é o que faz esse projeto seguir em frente, a participação de vocês. O nosso convidado é o professor Wilson Levi, que faz doutorado na PUC em Direito. Ele também é assessor especial do secretário de Educação do Estado de São Paulo e uma pessoa muito engajada, que é bem atuante no direito urbanístico. E hoje ele veio falar justamente as tendências atuais do direito urbanístico, trazer o que está se pesquisando de mais recente, e eu acho que a bagagem dele e morar também numa cidade que precisa se pensar em gestão de uma cidade, eu acho que ele vai poder nos trazer bastante contribuições de lá. É uma alegria, Wilson, estar te recebendo aqui. Eu acho que todos nós vamos aproveitar. A gente vai fazer a entrega, dar um presente para vocês. No final, quem participar ganha um livro de presente aqui que a gente tem das editoras. O certificado será entregue ao final, mediante a assinatura do livro de presença. Então, a gente faz uma foto, a gente registra o nosso encontro, porque é a nossa memória. Então, muito obrigada por estarem aqui e vou passar de imediato então, a palavra para o Wilson. Depois a gente começa a abrir espaço para as perguntas. Boa noite a todas e a todos. Preciso dizer a vocês que eu estou muito feliz de estar aqui hoje em Porto Alegre, uma cidade que eu gosto muito. Ainda não abandonei o sonho, a ideia de morar aqui em Porto Alegre, embora hoje resida e trabalhe em São Paulo. Sempre sou muito bem acolhido pelo povo gaúcho, tenho amigos muito queridos aqui. E para mim também, Carmela, é uma alegria muito grande estar hoje aqui. Carmela é uma amiga de tempos imemoriais, de inconfessáveis anos. É uma pessoa com quem dialogo bastante, com quem partilho algumas ideias, algumas visões de mundo. Nós nos conhecemos por conta de um interesse de pesquisa em comum, de um autor que é muito difundido, muito conhecido aqui no Rio Grande e também na região sul do país, que é o Luiz Alberto Varato. Então, nós também, de certa forma, compartilhamos essa paternidade varatiana de um direito sensível, de um direito transformador, de um direito emancipatório, de um direito ligado à arte, de um direito que está disponível, que atende à necessidade de fortalecer as relações intersubjetivas, enfim, de uma maneira diferente de pensar o direito, de uma maneira diferente de interpretar o direito e principalmente de uma maneira diferente de viver com o outro, viver em sociedade. Eu acabei me aproximando do direito urbanístico de uma maneira, vou contar para vocês, de uma maneira, eu diria, bastante peculiar. Toda a minha trajetória acadêmica, toda a minha formação intelectual é em filosofia do direito. Então, desde a graduação, a iniciação científica até o mestrado, eu me debrucei sobre temas de filosofia do direito, particularmente o problema da democracia. Então, tanto na graduação quanto no mestrado, eu tive a possibilidade de me debruçar sobre temas de teoria do direito e particularmente sobre a questão da democracia e como a democracia pode contribuir para o fortalecimento do direito, para um processo de legitimação ou de relegitimação do direito através das suas formas participativa, deliberativa. E aí eu chego no fim do mestrado e começo a me perguntar, talvez alguns de vocês já tenham passado por essa etapa e seguramente vão se identificar. Tá, mas para que serve tudo isso que eu estudei até aqui? Para que serve essa reflexão? Para que serve toda essa abstração e todo esse conteúdo teórico? Como é que eu posso, de alguma forma, transformar a vida das pessoas através de todo esse trabalho de reflexão, todo esse trabalho de investigação intelectual? E aí, então,
eu comecei a me preocupar com questões relacionadas à cidade. Eu acho que a cidade é um espaço que, de certa forma, materializa uma série de preocupações teóricas que eu tinha. E, sobretudo, a cidade é o espaço no qual nós podemos exercer a democracia. A rua, meus caros, a rua é a casa da democracia. Nós exercemos a democracia nas ruas, nós exercemos a democracia na praça pública, na interação entre as pessoas que acontece no espaço público. Então aí eu comecei a me interessar sobre o tema das cidades e comecei a me interessar mais detidamente em compreender como que o direito urbanístico se estabelece, como ele se constrói e como ele pode assumir efetivamente esse papel de um direito que, preocupado com o espaço urbano, faz desse espaço urbano um espaço com mais qualidade de vida, um espaço que favoreça a democracia, que favoreça o convívio das pessoas e que torne a vida das pessoas, dos habitantes da cidade, uma vida melhor. Alguns números eu acho que são importantes de nós apresentarmos para ter uma ideia de como se estabelece o problema urbano hoje no mundo e particularmente no Brasil. Mais da metade da população do mundo mora nas cidades. Então o mundo já se apresenta como um espaço preponderantemente urbano. No Brasil, a taxa de urbanização passa de 86%. Ou seja, 86% dos habitantes do nosso país vive nas cidades. Quando a gente desdobra esse número, nós começamos a entender que a maior parte dos habitantes do Brasil tem toda uma trajetória de vida ligada à cidade. Então as pessoas nascem na cidade, as pessoas têm todo um ciclo de vida ligado à cidade, as pessoas se relacionam, as pessoas trabalham, as pessoas constituem laços afetivos, laços familiares, laços de amizade, e as pessoas morrem no espaço urbano. Algumas de causas naturais e outras como uma consequência dos problemas relacionados a esse mesmo espaço, ao espaço urbano. Então isso traz a cidade para um contexto, para uma centralidade que não é nada desprezível. A gente tem que olhar para a cidade com mais atenção, porque a cidade é algo que nos une, bem ou mal. A cidade é algo que permite que nós estejamos aqui hoje, permite que nós desenvolvamos as nossas atividades profissionais, e a cidade é esse grande palco em que as relações sociais acontecem. Curiosamente, o direito urbanístico é uma matéria muito pouco estudada nas faculdades de direito. Aliás, uma curiosidade, eu acho que apenas uma faculdade de direito no Brasil tem direito urbanístico como uma matéria obrigatória da grade curricular. É uma faculdade aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Osório. É a única instituição brasileira que tem direito urbanístico como uma matéria obrigatória da sua grade curricular. Nas outras instituições, quando o direito urbanístico aparece, ele aparece como uma matéria optativa. Onde eu faço meu doutorado, na PUC de São Paulo. A PUC é um centro tradicional de produção de conhecimento em direito urbanístico. Direito urbanístico é uma matéria optativa do 10º semestre e as aulas acontecem às sextas-feiras à noite. E eu acompanhando meu orientador, o professor Nelson Sauri Júnior, há uns 2 anos atrás, um desses semestres em que direito urbanístico foi oferecido, eu lembro que eu me deparei com uma turma que devia ter cerca de 6 ou 7 alunos. Imagina como que é a vida de um estudante de 10º semestre de um curso de Direito. Ele tem uma série de outras preocupações, talvez muito mais relevantes ou muito mais urgentes do que cursar uma matéria optativa no momento em que tudo que ele mais quer é não estar mais na universidade. Então ele está preocupado com o exame da OAB,
ele está preocupado com a efetivação no escritório, ele está preocupado com o concurso público, ele está preocupado com a prova do mestrado, ele tem uma série de outras preocupações e seguramente a última delas é escolher uma matéria optativa para cursar, mais uma incumbência, mais uma obrigação num momento em que o que ele mais quer é estar longe da faculdade. E aí eu brinquei com os colegas, com os estudantes e falei, olha, eu espero que nenhum de vocês seja um daqueles psicopatas americanos que chegam armados na faculdade, na escola e saem atirando, porque, olha, realmente precisa ser muito apaixonado por direito urbanístico para topar uma empreitada dessa, para topar cursar uma matéria dessas, no momento que o que vocês mais querem é estar longe da universidade. Foi um semestre muito bom, por um lado, de certa forma, a gente pregava para convertidos, todo mundo ali já tinha uma atuação ou como estagiário de um grupo de advogados populares, ou como estagiário da Defensoria Pública, ou como estagiário da Prefeitura, trabalhando numa Secretaria de Desenvolvimento Urbano, de Habitação. Então as pessoas que estavam ali realmente gostavam e foi uma experiência bastante proveitosa. Quando eu ingressei no doutorado, também teve uma situação curiosa que eu acho que é bastante ilustrativa de como a gente ainda não despertou para a importância do direito urbanístico no pensamento sobre as cidades. Nós tínhamos, na ocasião, cerca de 15 vagas para o doutorado, divididas aí entre 5 professores. E no ano que eu ingressei, no ano de 2012, final do ano de 2012, já com matrícula no primeiro semestre de 2013, nós tivemos 5 candidatos. Então era uma situação absolutamente exótica, porque as outras disciplinas do saber jurídico, disciplinas mais tradicionais, um pensamento, eu diria, mais conservador relacionado ao direito, tinha uma média de 10 candidatos por vaga. Então, direito civil, 8 candidatos por vaga, direito tributário, 12 candidatos por vaga, direito penal, 7, 8 candidatos por vaga, e direito urbanístico nós tínhamos 15 vagas e 5 candidatos, então nós tínhamos 3 vagas por candidato. E eu lembro que eu estava na fila da matrícula, fiz a prova, enfim, fui aprovado, então eu não perdi para mim mesmo. E uma colega me aborda e pergunta, ô colega, então, o que você vai fazer? Eu vou fazer direito urbanístico, e você? Ah, vou fazer direito civil. Mas olha, deu um tapinha nas minhas costas, boa sorte, realmente não é uma área assim, o que você vai estudar? E quando eu falava que ia estudar conceito de direito à cidade, maior era o estranhamento. Direito à cidade? Que direito é esse? O que significa direito à cidade? É moradia? É habitação? Então, isso dá um tom aí bastante eloquente de como esse assunto é um assunto que ainda não foi adequadamente ou atentamente trabalhado pelo direito brasileiro. Mas chega de história, vamos conversar um pouco sobre o direito urbanístico e sobre quais são os caminhos que o direito urbanístico precisa percorrer ou deve percorrer nos próximos anos para se consolidar como uma disciplina tão mais importante quanto outras disciplinas já tradicionalmente difundidas no pensamento jurídico. O direito urbanístico brasileiro, meus caros, ele começa de uma maneira, eu diria, bastante sintomática de como se deu a nossa colonização. O Brasil é um país de colonização portuguesa, e uma colonização do tipo de exploração. Então, os portugueses que vieram para cá tinham como finalidade a exploração, a ocupação do território com uma finalidade meramente exploratória. Então eles vinham para cá para extrair riquezas do nosso território, para explorar economicamente o território e, em seguida, voltar para a metrópole, voltar para Lisboa, voltar para Portugal, com o resultado do trabalho e da exploração desse território. Então vocês devem imaginar que a preocupação da coroa portuguesa não era, ou a última das preocupações da coroa portuguesa era ordenar o território.
Então, a ordenação do território no Brasil, vamos estabelecer aí a ordenação do território como o objetivo fundamental de uma legislação urbanística, ela tinha basicamente duas funções. Primeiro, garantir a exploração desse território pela metrópole, e segundo, garantir a incolumidade, a segurança desse território, porque era um território aí ameaçado por outras colônias, por outras metrópoles coloniais. Então era proteger o território e era garantir que esse território pudesse ser explorado, e aqueles que aqui residissem teriam uma relação urbanística não só de exploração, mas de pagamento de impostos. Então, não existia uma preocupação muito grande em organizar a ocupação desse território. Até porque, no início, justamente com o propósito de proteger esse território, ele foi ocupado basicamente no seu litoral. Então, nós tínhamos uma faixa de litoral ocupada, e era isso que merecia a atenção do direito, era isso que merecia a atenção da regulação urbanística por parte da metrópole portuguesa. Então, muito da realidade, muito da informalidade e muitos dos problemas urbanos que nós enfrentamos hoje nas grandes e cada vez mais nas médias cidades brasileiras, decorre de uma tradição urbanística muito baseado na informalidade, muito baseado na ausência de um planejamento orientado a lidar com as consequências da ocupação do território. Essa é uma constante nas colônias? Lamentavelmente, não. Lamentavelmente, o Brasil, país de colonização portuguesa, é uma exceção nesse ambiente de laissez-faire, de profunda informalidade e de uma grande dificuldade em regular, em planejar a ocupação do território, mesmo frente a outras colônias, inclusive na América Latina. Se vocês buscam as origens, se vocês buscarem as origens da colonização espanhola na América, vocês vão perceber que, embora o objetivo não fosse muito diferente da ocupação e da urbanização portuguesa na América, ao menos havia uma preocupação, eu diria, mais substancial em ordenar esse território. Você pega as cidades de Lima, as cidades por exemplo, Lima, Buenos Aires, as cidades da colonização espanhola na América Latina, você nota ali uma preocupação muito maior com a ocupação do território do que as cidades brasileiras. Então, eu costumo chamar assim, que a colonização portuguesa, o modelo português de colonização e de ocupação do território, representa o pecado original do direito urbanístico brasileiro. O direito urbanístico brasileiro é um direito muito mais reativo, muito mais fiscalista e muito menos planejador do que o direito urbanístico de outras colônias e também do resto do mundo. Então, quando nós percebemos a dificuldade que o Brasil tem em planejar adequadamente a ocupação do seu território, a origem desse processo está de maneira irremediável ligada ao nosso padrão de colonização. Esse, eu diria, é o primeiro problema do nosso direito urbanístico. Há outras questões que merecem a nossa atenção, que merecem a nossa reflexão. O direito urbanístico, durante muito tempo, ele fica preso a duas tradições do pensamento jurídico que possuem objetivos, que possuem princípios e que possuem, eu diria, características distintas e, em muitos casos, contraditórias. O direito urbanístico, ele bebe na fonte do direito público, sobretudo do direito administrativo, porque ele remonta à regulação do território. Então, uma parte do direito urbanístico caminha para a ordenação do território, para as regras de ocupação desse território, para as leis de zoneamento, para as regras de desapropriação,
para as regras de tributação do território. E uma outra parte desse direito urbanístico caminha para a tradição privatística do direito civil. E a tradição privatística do direito civil, no caso brasileiro, está profundamente vinculado a uma ideia, eu diria, bastante aferrada do direito de propriedade como um direito absoluto. Então você tem de um lado a atuação estatal, toda a sua estruturação, toda a sua principiologia, todo o seu regramento, e do outro você tem a tradição privatística, e uma tradição privatística que particularmente é bastante aferrada à ideia de propriedade como um direito absoluto. Aí a gente já começa a entender, por exemplo, vou dar um exemplo da minha cidade de São Paulo, uma cidade que tem um déficit habitacional extremamente expressivo, mais de 300 mil unidades habitacionais em déficit. E só no centro de São Paulo nós temos mais de 200 mil unidades habitacionais vazias. O que é isso? Isso é o produto de uma ideia de cidade ainda muito tributária, de uma visão de propriedade como um direito absoluto. Então nós temos muita gente sem ter onde morar, e isso é um problema, sobretudo quando nós enxergamos moradia como um direito social, como um direito a uma prestação positiva, como um direito que o neoconstitucionalismo coloca na órbita da máxima efetividade das normas constitucionais, portanto, não permite, não autoriza que o Estado permaneça inerte a esse problema. E do outro lado você tem mais de 200 mil unidades habitacionais vazias, sem que os proprietários, que evidentemente não estão conferindo a essa propriedade uma função social, sejam sequer molestados pelo poder público. O poder público, historicamente, é muito leniente com o descumprimento da função social da propriedade. Um outro problema que seguramente é comum aqui em Porto Alegre também é o abismo que existe entre a cidade legal e a cidade ilegal, entre o formal e o informal, entre o regular e o irregular. Na cidade de São Paulo, gente, se alguém souber os dados aqui de Porto Alegre, eu vou ficar muito contente de saber. Na cidade de São Paulo, nós temos mais de 1.600 favelas e 2.500 loteamentos irregulares só em área pública. Só em área pública. Imagino que Porto Alegre também, claro, numa escala bastante menor, mas imagino que Porto Alegre também experimente problemas nesse sentido. Por quê? Porque as regras, então voltando agora para o direito público, para as normas do direito de construir, para as normas de parcelamento do solo, de ocupação, enfim, estão muito aferradas a uma ideia, estão muito ligadas a uma ideia bastante tecnocrática, de normas sofisticadas, que com muita facilidade você resvala em situações de irregularidade ou de informalidade. Em São Paulo, a Secretaria de Habitação noticiou há muito tempo atrás uma iniciativa de regularização desses loteamentos informais em área pública, através de instrumentos como a concessão de direito real de uso e da concessão de uso especial para fins de moradia. E a cidade mais pujante economicamente do país se deparava com situações, por exemplo, uma área pública ocupada irregularmente durante mais de 20 anos, em que existia a figura de um empreendedor imobiliário informal, uma pessoa que ocupou uma área que nunca foi que o município nunca foi muito preocupado em cuidar, construiu uma série de edificações e subdividiu a área em tantas outras parcelas unitárias, alugou uma coisa que não era dele para
outras pessoas. E aí a prefeitura vem regularizar e fala, olha, a gente está regularizando essa área, vai ser emitido uma concessão de direito real de uso. E assim, você durante os últimos 20 anos pagou aluguel para uma pessoa que não é dona, porque esse imóvel, esse bem é do Estado, é do município. Então tenta conversar com essa pessoa e assim, no limite indeniza ela pelas benfeitorias, só para você não criar confusão. E aí o ocupante que ia ser regularizado, que ia ter a sua ocupação regularizada, vai até o loteador irregular e fala, olha, então, essa área não é sua, essa área é do município. E nós tivemos casos de homicídio decorrente dessa situação, a pessoa acabava sendo morta pelo loteador irregular, isso numa cidade como São Paulo. Imaginem no restante do país. Saindo um pouco do urbano, indo um pouco para o rural, só para exemplificar a dimensão da informalidade e os problemas decorrentes da ocupação do território no Brasil, o Conselho Nacional de Justiça, no início da última década, fez um trabalho de regularização fundiária na Amazônia Legal. E foi destacada uma força-tarefa para o estado do Pará para compreender o tamanho da irregularidade fundiária naquele estado. E eles fizeram um levantamento nos oficiais do registro imobiliário Pará e decidiram somar as áreas dos títulos que estavam registradas nessas serventias. O resultado foi assustador. Havia 3 Parás registrados nas serventias extrajudiciais do registro imobiliário no estado do Pará. Você tinha a área com 4 donos, mais o estado e a União. Então isso nos dá um pouco o cenário, o resultado concreto, o resultado prático de um país que desde a sua origem, daí a expressão que eu utilizo, o pecado original do pensamento urbanístico brasileiro, nunca esteve adequadamente preocupado com a questão da ocupação do território. Um outro sintoma dessa despreocupação com a ocupação do território está na dificuldade que nós tivemos em regulamentar os artigos 182 e 183 da nossa Constituição, que definem o regulamento da nossa ordem urbana. Esses 2 artigos, meus caros, aqueles que não sabem, acho que é importante trazer essa memória, eles foram introduzidos na Constituição através de uma emenda popular à Constituinte. O Movimento Nacional pela Reforma Urbana, nos idos dos anos 80, começou a mobilizar grupos de juristas, arquitetos, geógrafos, movimentos sociais, associações de bairro, para introduzir no nosso texto constitucional, texto que representa para nós nada mais, nada menos do que o nosso projeto jurídico-político de nação. Olha que bonito, nosso projeto jurídico-político de nação. Um olhar dedicado à questão urbana, porque já em 1980 o Brasil se afigurava, se apresentava como um país eminentemente urbano. Parte expressiva da disciplina urbanística trazida por essa emenda popular à Constituinte não foi incluída na nossa Constituição. Mas nós tivemos aí esses 2 artigos, que são artigos fundamentais, porque eles descrevem, eles contribuem para materializar ou para constituir o conteúdo da ideia de função social da sociedade, da propriedade. E só 13 anos depois da entrada em vigor da nossa Constituição é que nós aprovamos o nosso Estatuto da Cidade, Lei Complementar 10.257 de 2001. Então, durante todo esse período, durante 13 anos, a regulação urbanística de natureza constitucional enfrentou uma dificuldade concreta de materialização
porque a sua regulamentação não havia sido concluída. A gente demorou 13 anos, da entrada em vigor da nossa Constituição até 2001, para regulamentar esses 2 artigos da Constituição e trazer aí boa parte daquilo que havia sido rejeitado ou que não havia sido acolhido daquela emenda popular à Constituinte. Só que quando a gente vai discutir Estatuto da Cidade em 2001, nós já nos deparamos com um país que caminhava a passos largos para a metropolitanização. Então, vejam, só em 88 nós alçamos a condição de norma constitucional uma disciplina mais específica sobre a ordem urbana. Em 88 o Brasil já era um país urbano, já era um país eminentemente urbano. E só em 2001 nós regulamentamos essas normas constitucionais referentes à ordem urbana. E só em 2015, através da Lei 13.089, nós instituímos o Estatuto da Metrópole. Todo esse movimento de atraso na nossa regulação urbanística torna a vida dos municípios, que são os titulares da política urbana, muito mais difícil. Porque o município, como titular da política urbana, se ele não dispõe de regulação urbanística, uma regulação forte de caráter constitucional, enfim, para regular o seu território, regular adequadamente o seu território, ou regular o seu território com um fundamento numa ideia forte de função social da propriedade, ou de funções sociais da cidade, que está no caput do nosso artigo 182, no momento em que isso vem à baila, no momento em que isso se materializa, é como se o município tivesse que trocar o pneu do carro com ele em andamento. Então vejam, até então não se dispunha de instrumentos urbanísticos, ou de instrumentos urbanísticos suficientemente fortes para fazer valer uma ordem urbana constitucionalmente adequada. E isso faz com que se consolide ou que se acumule uma série de problemas derivados de uma urbanização caótica. No momento em que chega, a lei obriga o município a planejar, a desenvolver planos diretores, a revisar planos diretores, a construir planos diretores de maneira participativa, de amarrar os planos diretores ou de amarrar as leis de zoneamento com os planos diretores, e ao mesmo tempo de olhar para um acumulado histórico de irregularidade, de informalidade, de sub-regulação, que é o retrato das nossas cidades brasileiras contemporâneas. Então é uma gigantesca encruzilhada. Nós temos cidades que cresceram à margem de uma regulação forte. No momento em que essa regulação vem, já existe um acumulado de problemas que precisam ser resolvidos, e além desses problemas precisarem ser resolvidos, a lei cria a necessidade de você planejar. Então, a posição dos municípios se tornou bastante difícil. A posição dos municípios se tornou bastante complicada, porque ele tem que olhar para trás e olhar para frente. Mas nós precisamos ser otimistas e essa normatização veio, e é o papel do direito urbanístico olhar para essas questões e criar institutos, e criar principiologia, e criar instrumentos para que essas leis não só se materializem, mas sejam efetivas, eficazes e adequadas à narrativa que a nossa Constituição coloca de bem-estar, de funções sociais da cidade, de um conceito forte de função social da propriedade. Então, o grande desafio hoje do direito urbanístico, bom, primeiro, é se constituir como uma área do conhecimento, como uma disciplina do saber jurídico, que não esteja necessariamente presa a outras áreas, a outras disciplinas do pensamento jurídico,
que tem as suas particularidades, que tem as suas narrativas, que tem a sua principiologia própria. Então, ele precisa adquirir um grau maior de autonomização. Ele tem que ter mais autonomia. O segundo movimento é constituir essa autonomia com um conteúdo que seja constitucionalmente adequado. Eu insisto muito nesse assunto porque o direito experimenta um movimento muito parecido com a medicina. Nós criamos disciplinas cada vez mais específicas para lidar com o aumento de complexidade da sociedade, da vida em sociedade, mas muitas vezes a gente se esquece qual é o elemento que amarra todas essas categorias do pensamento, todas essas disciplinas do saber. E no nosso caso, acima de tudo, está a concretização do nosso projeto jurídico-político de nação, que é o que traz a nossa Constituição. Então a gente tem que garantir maior autonomia para o direito urbanístico, nós temos que criar institutos próprios de direito urbanístico, e nós temos que fazer esse movimento como uma maneira de materializar as normas constitucionais relacionadas não só à ordem urbana, mas também a todos os direitos fundamentais que a nossa ordem constitucional consagra. Então, dignidade da pessoa humana, direito social à moradia, direito social ao transporte. Vejam, o direito social ao transporte, que é um tema tão caro para as nossas cidades, que enfrentam inúmeros problemas de mobilidade, só foi introduzido na nossa Constituição no ano passado, como um resultado das manifestações que aconteceram nas grandes cidades brasileiras, das manifestações do movimento Passe Livre, dos estudantes que foram às ruas para pleitear esse direito, entendendo que sem direito social ao transporte nós não temos como garantir outros direitos sociais, como saúde, como educação, como uma série de outros direitos que a nossa Constituição assegura. Então nós precisamos construir esse lugar do direito urbanístico, entendendo esse lugar como um lugar de materialização de direitos constitucionalmente garantidos e de direitos fundamentais que são muito caros para o nosso projeto jurídico-político de nação. Nesse sentido, o direito urbanístico precisa se livrar dos vícios tanto do direito público, que o direito público também tem os seus problemas. Nós ainda não transgredimos, quer dizer, nós não, né? Acho que São Paulo ainda não transgrediu nisso. O pensamento jurídico aqui do Rio Grande do Sul é seguramente bastante vanguardista. Então eu até me sinto contente de estar dialogando, me sinto em casa aqui, podendo falar esse tipo de assunto, porque é o tipo de coisa que quando você fala em São Paulo você causa estranheza. Nós ainda em São Paulo não fizemos a transgressão da ideia de interesse público, que é uma ideia profundamente associada ao direito administrativo, como interesse efetivamente público e não como interesse do Estado. Então, muitas vezes, nós confundimos interesse público com interesse de Estado. Nem sempre o interesse público converge com o interesse do Estado. E também nos livrarmos da tradição privatística, que ainda insiste em enxergar o direito de propriedade como um direito absoluto, como um direito insuscetível de qualquer tipo de controle estatal. Nessa caminhada, nós precisamos também lembrar que o nosso Estatuto da Cidade traz uma série de instrumentos e uma série de soluções que, se não resolvem do dia para a noite o problema das grandes cidades, ao menos permite que a gente olhe para eles de uma maneira mais criativa, de uma maneira mais proativa. Então, nós precisamos olhar com mais atenção, por exemplo, para os planos diretores. São Paulo acabou de revisar o seu plano diretor, instituindo um novo plano diretor aí com um prazo de vigência de 16 anos. E eu chego em sala de aula com os meus alunos
tanto na PUC quanto na Uninove, as instituições onde eu leciono. Eu falo, gente, algum de vocês participou de uma audiência pública do plano diretor? O pessoal faz cara de paisagem. Plano diretor? Que isso? Eu disse a vocês que a nossa Constituição é o nosso projeto jurídico-político de nação. Eu arriscaria dizer que os nossos planos diretores são os nossos projetos jurídico-políticos de cidade. E como a cidade é dinâmica, como a cidade muda, como a cidade se transforma, se reinventa todos os dias, periodicamente a gente precisa olhar de novo para o nosso plano diretor e ver o que deu certo, o que mudou, o que é necessário alterar, o que é necessário readequar. E a gente fala de plano diretor e ninguém sabe o que é um plano diretor, para que serve, enfim, o que diz o nosso plano diretor. Porque ele vai traduzir a vontade da sociedade orientada para o tipo de cidade que essa sociedade quer. Por exemplo, em São Paulo, nós chegamos à conclusão, os debates do plano diretor, e eu preciso dar esse testemunho que foi conduzido de maneira bastante democrática. Tinha cartazes nos ônibus mostrando a data das reuniões. As reuniões eram de sábado, para não atrapalhar aqueles que trabalham durante a semana, que têm dificuldade de se deslocar dentro do território para ir numa audiência pública, para ir num grupo de trabalho específico do plano diretor. Permitia, inclusive, que as pessoas encaminhassem suas sugestões, suas ideias por e-mail. E nós chegamos à conclusão que cada vez mais os bairros de São Paulo precisam adotar, primeiro, uma maior densidade, que aproveite melhor a estrutura viária, e um uso misto. Nós temos em São Paulo bairros, como por exemplo o Jardim Europa, que é um bairro de classe alta, que tem uma densidade populacional muito inferior à capacidade da infraestrutura urbana instalada de atender o interesse das pessoas. E que cidade que a gente está produzindo em que os equipamentos públicos, as benfeitorias públicas, os hospitais, as escolas, os parques, as universidades, os equipamentos de cultura, de lazer, estão concentrados onde mora muito pouca gente, e nos lugares onde mora muita gente você não tem uma disponibilidade, uma oferta de equipamentos públicos tão expressiva. E é muito difícil dialogar nesse sentido com as pessoas. Por exemplo, uma coisa que foi objeto do plano diretor, os incentivos para que os prédios tenham no máximo uma vaga de carro para cada unidade habitacional. As pessoas não entendem que nós planejamos as nossas cidades do começo do século XX até agora em função do carro. Elas não entendem que o espraiamento da cidade, ou seja, a cidade crescer para cada vez mais longe, só onera o contribuinte, porque para quanto mais a cidade se distancia do seu centro, mais o Estado precisa gastar para instalar equipamentos públicos cada vez mais longe. E qual que é o custo disso para o trabalhador que precisa se deslocar da sua casa, nas franjas da cidade até o centro para trabalhar? Qual que é a relação entre habitação e trabalho? Em São Paulo, o trabalho está bastante concentrado na região central e a habitação está longe. Não sei como que é aqui em Porto Alegre, mas em São Paulo nós temos pessoas que gastam 4 horas do seu dia no percurso casa-trabalho, trabalho-casa. Qual que é o custo de produtividade disso? Então são questões que colocam aí a necessidade de nós olharmos para os nossos planos diretores, para as nossas leis de zoneamento, com um olhar um pouco diferente do que apenas a perspectiva publicista ou privatista. A ideia de propriedade, o direito de propriedade, enquanto nós não criarmos instrumentos que possibilitem ao Estado controlar a função social da propriedade, ou que possibilitem ao Estado
impedir um uso inadequado da propriedade, não condizente com a sua função social, nós teremos uma cidade como São Paulo, com 300 mil unidades em déficit e 200 mil unidades vagas só no centro da cidade, onde nós temos a maior disponibilidade e variedade de equipamentos públicos. Isso sem falar de uma série de outros instrumentos, por exemplo, contribuição de melhoria, é um instrumento fiscal, está previsto na Constituição. Pensem vocês, o sujeito tem uma propriedade. Em São Paulo, se o Estado coloca uma estação de metrô na porta da casa do sujeito, a propriedade dele multiplica, o valor da propriedade dele multiplica por 10. Será que a gente não tem como controlar essa valorização da propriedade e uma valorização que aconteceu sem que o proprietário fizesse nenhum esforço? Ele não fez nada. Ele morava ali, ele tem uma propriedade ali, apareceu o metrô, explodiu o custo, explodiu o seu valor. Será que a gente não tem como capturar uma parte dessa valorização que decorre de um investimento público suportado por todos os contribuintes de uma cidade? Alguém aqui conhece alguma experiência bem-sucedida de aplicação da contribuição de melhoria? Pois é, em termos de direito urbanístico. As operações urbanas consorciadas, a ideia de interesse comum presente no Estatuto da Metrópole, uma ideia que precisa ser aprofundada pela doutrina. Faz sentido ainda a gente pensar no contexto de um país cujas grandes cidades já se conurbaram, já chegaram ao seu limite, avançaram, você não sabe bem onde termina São Paulo, onde começa Osasco, São Bernardo do Campo, Santo André. Faz sentido a gente pensar em cidade, não em metrópole, não em região metropolitana? Aqui em Porto Alegre também, todas as cidades da região metropolitana. São Paulo, por exemplo, eu estou dando um exemplo daquilo que eu conheço. São Paulo, por exemplo, não fica com mais uma grama do lixo que ela produz. São Paulo exporta lixo, São Paulo exporta esgoto, São Paulo exporta poluição. E aí, como é que fica o interesse comum? Como é que a gente equilibra a relação entre uma cidade que exporta problemas e toda uma vizinhança que recebe esses problemas, muitas vezes sem condições técnicas ou orçamentárias de lidar com as consequências negativas desses problemas? Então, a ideia de interesse comum sobressai a ideia de interesse local, também um tema que precisa ser explorado. E eu finalizo falando de uma ideia que, de certa forma, me é muito cara, que é o tema da minha tese, que é a ideia de direito à cidade. O que é o direito à cidade, gente? Qual que é o alcance, qual que é o conteúdo material, o conteúdo substantivo de direito à cidade? Como é que a gente não parou para pensar em direito à cidade num país que é 86% urbano? Resgatando aquilo que eu falei, que as pessoas nascem, vivem e morrem na cidade. Já que nós temos uma Constituição dirigente, uma Constituição que desenha, que define um estado de bem-estar social e que é muito prolífica na garantia de direitos, por que a gente não fala em direito à cidade? E que direito seria esse? Talvez uma missão, a meu ver, possa ser assumida e incorporada pelo direito urbanístico atual, ou direito urbanístico que nós ainda estamos tentando construir. Porque tudo isso enfecha direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, tudo isso diz respeito... André Franco Montoro foi governador de São Paulo, professor da minha PUC. Ele falava assim, as pessoas não moram nem na União nem no Estado, as pessoas moram na cidade. Então, aquilo que talvez nos toque mais diretamente no nosso cotidiano são os problemas da nossa cidade. Aquilo que nós lidamos todos os dias, acho que a democracia, nós estamos aí próximos de uma eleição para prefeito, ela faz muito mais sentido para nós no âmbito da cidade, a gente presta mais atenção para isso, nisso, do que no Estado ou no país, porque é o que a gente vive todos os dias. Todos os dias, cada um de nós passa por alguns perrengues típicos de morar numa cidade
com problemas como São Paulo, como Porto Alegre, como Campinas, como Curitiba, como Florianópolis, enfim. Então, a construção de instrumentos e a compreensão de instrumentos e a criação de um conjunto de princípios e de maneiras de interpretar esses instrumentos e essas leis urbanísticas é um desafio que nós devemos nos colocar como desafio para a construção de cidades mais justas, mais democráticas e mais sustentáveis. Então, era isso que eu gostaria de introduzir como um convite à discussão a vocês hoje. Estou à disposição para as questões, agradecendo muito a Carmela pela oportunidade de estar hoje aqui com vocês. Obrigado. Acho que agradecer em primeiro lugar assim, e trazer a importância de estar trazendo esses dados, né, de São Paulo, que a gente não tem noção, né, o número de ocupações de imóveis do Estado, e acredito que deve ter muito aqui no centro também, que tenha uma situação de estar desocupado, né, não estar sendo utilizado, por daí outras questões que eu não posso dizer porque não é a minha área de atuação, mas acho que eu queria te perguntar, antes de pedir para vocês, perguntar a participação de vocês, né, ver as perguntas que vocês teriam, se tu está acompanhando agora essa transição eleitoral, essas campanhas eleitorais, se tem algum candidato que trouxe algum tema, eu acho que isso deve ser uma questão bem vital, né? Porque todo mundo está preocupado com o tempo em São Paulo, quanto tempo eu vou ficar no trânsito, quanto tempo eu vou levar. Eu acho que isso é uma questão que deve, e a acessibilidade, né? As questões de transporte. Tem alguns candidatos que têm trabalhado mais isso lá, né, nessa questão do direito à cidade, que te chamou a atenção, ou que no fator positivo e negativo também, assim, de comparação? Carmela, infelizmente, o nosso debate político no Brasil é um debate muito pobre. Muito pobre. No fundo, nós temos uma democracia e uma política que espelha a nossa sociedade. Democracia é o único regime em que você pode eleger para te representar alguém pior do que você. Mas, como dizia Churchill, né, é o pior dos regimes, com exceção de todos os demais. Então, é o que tem para hoje, a gente tem que trabalhar nesse sentido e tentar aperfeiçoá-lo. Mas em São Paulo, nós temos convivido com um debate, eu diria, bastante esquizofrênico. Um debate que despreza dados, evidências empíricas, estatísticas. E eu vou dar 3 exemplos. Primeiro, redução da velocidade das marginais. São Paulo tem 2 vias, que é a marginal do Rio Tietê e a marginal do Rio Pinheiros, que são 2 portas de acesso à cidade. E durante muito tempo as marginais tinham uma velocidade máxima de 90 km por hora. E assim, era só um limite, mas dificilmente ao longo do dia, tirando noite e principalmente a madrugada, você conseguia desenvolver uma velocidade de 90 km por hora. Existem estudos de engenharia de tráfego que mostram que a redução da velocidade provoca um efeito positivo na forma de uma organização do trânsito. Você foge daquela coisa do anda e para. Porque você corre, mas aí o trânsito, por alguma razão, alguém trocou de faixa, ou teve um acidente, enfim, aí você breca. Além de melhorar a mobilidade, a redução da velocidade traz benefícios concretos para a redução do número de mortes no trânsito. Nós temos um trânsito que mata mais do que guerras. Trânsito absolutamente incivilizado, porque os nossos motoristas são incivilizados. Pois bem, essa redução foi feita pelo atual prefeito, pelo Fernando Haddad, e no debate, ao invés de se debruçar sobre dados, os outros candidatos, de maneira bastante populista, prometem reestabelecer a velocidade anteriormente adotada nas marginais. Então, isso é um problema. É uma discussão completamente divorciada de dados. É porque o motorista, que no contexto das nossas cidades, ele é um soberano, o motorista é um soberano. E assim, eu não faço
Eu não faço discurso politicamente correto. Eu gosto de carro. Eu vou de carro todos os dias para o trabalho. Então não é que eu sou o chato hipster que anda de bicicleta. Eu ando de bicicleta recreativamente. Eu gosto de carro, gosto de dirigir, vou trabalho de carro. Mas eu preciso assumir que, enfim, o nosso motorista, hoje, uma cidade como São Paulo, se coloca como um reizinho. Então, populisticamente, os nossos candidatos defendem, ouvindo a voz das ruas, defendem o restabelecimento da velocidade. Então, esse é um exemplo de uma coisa que realmente não tem como defender e que é completamente não condizente com uma ideia de direito à cidade. A questão dos imóveis vazios é uma questão que nem aparece no debate, pelo menos em São Paulo. Não aparece. Além de não aparecer, é uma questão que nos programas de governo que eu tive a oportunidade de manusear, no contexto dos estudos que eu tenho feito, não é sequer tratado. É evidente que nós temos interesses econômicos que prevalecem nesse tipo de abordagem. Porque durante muito tempo eu fiquei pensando, mas por que o sujeito deixa um apartamento, um prédio? São Paulo tem uma avenida que é a 9 de Julho, que na porção central dela, na parte que está do lado do centro da cidade, você tem muito prédio de 10, 15 andares, vazio e com a entrada concretada. Fico pensando, o centro de São Paulo, uma região tão bem provida de infraestrutura, por que o sujeito não ocupa? Porque ele coloca esse imóvel num contexto de especulação imobiliária. Ou seja, ele está esperando o centro se requalificar para então lucrar sobre aquela propriedade que ele deixa ali, que ele acha certo deixar ali fechada, sem nenhum tipo de controle por parte do Estado e sem nenhuma atenção à ideia de função social da propriedade. Então esse é um assunto que também não aparece. E um assunto que deu muita polêmica em São Paulo recentemente é a questão das ciclovias. É uma coisa absolutamente sem sentido e que não condiz com uma ideia básica de direito à cidade. Nós temos uma lei, então, se é para ser positivista, se é para ser legalista, nós temos uma lei que é a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que foi aprovada pelo Parlamento, que foi eleito pelo povo. E essa política coloca como um comando claro a diversificação dos modais de transporte.